Vamos começar agora. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para a gravação desse podcast para conversar sobre relacionamentos amorosos. A conquista masculina e feminina antes e durante o relacionamento. Eu trouxe aqui uma lista de reclamações que as pessoas no Instagram me enviaram, contribuindo para o nosso aperfeiçoamento nos comportamentos. Eu espero acabar com o Kleber com alguns comportamentos que talvez ele possa ter ou não. Às vezes ele tem coisas boas também para agregar. E ele vai com certeza também fazer apontamentos de comportamentos das mulheres que deixam os homens putos. Verdade. Né? Então tá, gente. O objetivo é o quê? Aperfeiçoamento, tá? Tanto do homem quanto da mulher. E aí eu trouxe, Kleber, algumas reclamações das mulheres nos encontros com os homens. E aí, uma parte das reclamações é a seguinte. Podemos começar? Vamos lá. Quando o cara, ele não dá a devida atenção, ele chama a mulher para sair, eles vão se encontrar. E a mulher começa a falar. E esse cara logo está retrucando tudo que ela está falando. Então, se ela está falando da dieta, o cara fala, nossa, mas a sua dieta está errada, poderia ser melhor assim, assado. Aí ela vai falar do treino, nossa, mas o treino você podia fazer de outra forma. Então, ele não dá crédito, ele não escuta, ele está sempre lá, imediatamente, trazendo o ponto de vista dele, esperando a vez dele de falar. Ele não escuta com atenção, ele não valida, ele não faz essa troca, essa dialética. Elas reclamaram que os homens têm tendência ao egocentrismo, né? Que eles são muito sabichão, que eles ficam tentando impressionar demais e aí ficam dominando a conversa, falando muito de si. Falaram também de reclamação dos homens que ficam trazendo as histórias das ex-parceiras, sabe? Sem limite. Ou falando que a parceira é muito gostosa, maravilhosa, uma deusa no sexo, ou então metendo o pau na ex-parceira. Trazendo isso para os primeiros encontros. Né, trazendo o fantasma, sendo que o momento inicial é para eles se conhecerem. Elas sentem que os homens não estão muito interessados em criar afinidades, estão interessados a se mostrar muito valorosos. Reclamaram também que o cara não pergunta muito aonde você quer ir, o que você quer comer, não pede muita opinião para tomar as decisões. Reclamam também que os convites, muitos homens fazem os convites sempre para ir para a casa dele, né? E nunca ir para um restaurante ou para fazer algo diferente. Falaram também dos homens que ficam criticando a aparência da mulher. Dos homens traidores, dos homens enganadores, dos homens flertadores sem postura. Muitos homens que às vezes estão num relacionamento, mas esses homens ficam flertando, enganando, e elas se sentem traídas. Reclamaram também dos homens que só gostam das novinhas, que ficam pulando de galho em galho e enfim, esse apreço pelas novinhas. Depois eu quero que você me fale sobre isso. Okay. Falaram também dos homens que ficam explorando as mulheres, que ficam pedindo demais ajudas e etc. E aí elas começam a se sentir sobrecarregadas, ou então colocam elas numa posição que elas não gostariam de estar, que é na posição de mãe. Mas ao reclamar demais, ai, meu trabalho tá ruim, ai, meu não sei o que tá ruim, é como se estivesse pedindo implicitamente uma ajuda. E imposições para ela ser sempre uma princesa, sempre falando para ela se arrumar, para ela ficar bonita, para ela colocar um salto, para ela passar uma maquiagem. Então, elas sentem uma pressão na aparência. E também reclamaram, né, de muitos homens sem atitude, né, os homens passivos, aqueles homens que têm medo de chegar, ou então eles começam a paquerar, começam a trocar mensagens, mas só fica naquela conversinha, e não avança,
sabe? Entendo. Essas são as reclamações das mulheres. Depois eu vou passar para a reclamação dos homens, a reclamação que os homens fazem em relação às mulheres. O que você me diz dessa lista? Você já cometeu algum desses atos? Olha, eu acredito que tenha cometido sim, né? Afinal de contas, a gente vai melhorando, né, como homem, como pessoa, com a nossa vivência. Isso é um processo natural de evolução, né? Agora, a lista é gigantesca e acho que para responder algumas aí diretamente, precisava que você citasse pelo menos as primeiras, né? Mas, assim, de imediato, eu acho que, usando aqui, parafraseando o caso do Monge Andrade, né, é dizer o seguinte: pensar, dialogar é dizer o que pensa e suportar, né, o que o outro pensa. Então, faz parte. Eu acho que qualquer pessoa que está relacionando com outra, seja ela no início de um relacionamento ou durante um relacionamento, ela tem que dialogar e expor também aquelas questões, aquelas coisas que o incomodam, inclusive as próprias cobranças que o homem está fazendo, né? Então, mas vamos lá, faz questão, vamos lá. Em relação à primeira pergunta aí que você fez, que é a primeira reclamação, é o egocentrismo. o egocentrismo. Porque, assim, às vezes o cara, ele quer mostrar seu valor para a mulher. Ele quer que a mulher enxergue que ele é um homão da porra. E aí, nisso dele querer impressionar a mulher, ele se atropela e ele fica muito fechado no seu próprio ego. Eu acho que isso é uma certa insegurança, um pouco de egoísmo, né? Afinal de contas, se eles estão se conhecendo, ele tem que se apresentar de uma forma mais, assim, menos incisiva em relação ao que ele é, ouvir mais a mulher, inclusive, né? Deixar as questões de ego de lado, né? Porque, afinal de contas, é uma interação. Então, acho que falta um pouco de maturidade para esse cara. E a questão da interação do homem é o seguinte, todo mundo sabe, e isso também vale para as mulheres, todo mundo sabe que você tem que escutar a outra pessoa e fazer perguntas para conhecer a outra pessoa. Só que o problema é que as pessoas não aprofundam nessas perguntas. Então, ele pergunta assim, e aí, o que você faz? Aí a mulher fala, eu trabalho com tal e tal. E acabou. E aí não tem um aprofundamento disso. Isso aí não é uma conversa interessante. A conversa interessante, qual que seria o melhor caminho para o homem? Você trabalha com isso? O que você mais gosta desse trabalho? Por que você gosta disso? Demonstrar interesse, o que né? mais te satisfaz? E vai fazendo perguntas de porquê, e indo e aprofundando. Porque aí sim a pessoa se sente inteiramente ouvida, sente que houve um interesse da outra parte, e aí eles vão se conhecendo mais e mais. Esse é um ponto muito importante, de demonstrar interesse pela vida do outro, pelo que o outro faz, né? E não apenas falar de si, mas entender que ali está iniciando um relacionamento. E principalmente a mulher, ela gosta de falar, então você tem que interagir fazendo perguntas, inclusive demonstrando interesse. Afinal de contas, vocês estão começando um relacionamento. Então, eu acho que esse é o melhor caminho. Tá. E sobre o cara que convida a mulher sempre para ir para a casa dele e nunca para sair? Eu acho que, nesse caso, a mulher ela deveria conversar com o cara primeiro. Olha, falar de forma bastante direta. Olha, eu pensei outra coisa. Eu pensei a gente sair num restaurante, eu já fico em casa por muito tempo, durante a semana, eu estou a fim de conhecer um determinado lugar, sugerir. Porque se também, por outro lado, a mulher aceita aquela condição que o cara está colocando, né, está se presumindo que ela também vai querer encontrar com ele na casa dele. É lógico que isso vai depender dos interesses, mas se ela também não se manifestar contrariamente a essa questão, obviamente ele vai ficar muito mais cômodo para ele. Óbvio que aí tem que se entender o que está passando na cabeça desse cara. Ou ele realmente não tem interesse de levar adiante o relacionamento, ou ele então apenas está querendo transar, ficar um tempo com ela, né? E cabe a ela, então, dizer um não, ou basta, isso assim não me interessa. Então você está falando uma coisa muito interessante. O quê? As mulheres precisam se posicionar. Ou seja, diante de um comportamento do homem que está te conhecendo, ele ainda não sabe das suas vontades, dos seus desejos, das suas expectativas. Se você se depara com algo que não está te agradando, que não está soando bem,
Ao invés de você simplesmente cortar aquela pessoa da sua vida e eliminar aquela pessoa, que poderia virar algo bom depois, se posicione. Fale Exatamente. o que você quer. É muito importante para a mulher dizer o que ela quer. É o processo dialético, né? Ela tem que manifestar dessa maneira, porque, primeiro, se ela própria não está feliz ou não está à vontade com aquela situação, ela tem que dizer isso para o cara. De repente, o cara talvez seja meio caseiro mesmo, queira ficar em casa, prefira, né? Ver um filme, tomar um vinho, sei lá. Mas, de qualquer maneira, ela tem que dizer isso para ele. Olha, assim não dá. Ou pode falar de forma delicada, pode falar de forma direta, mas dizer para ele, olha, assim, eu pensei outra coisa, então vou preferir não encontrar com você. Eu acho que ele vai entender muito bem, se ele tiver interesse mesmo, né? Ele vai tentar ele reverter. vai tentar reverter a situação. Ele vai tentar reverter. E assim, é muito complicado para os homens, porque eles querem... O que é esperado dos homens, que as mulheres querem? Elas querem um homem de atitude, um homem com liderança, um homem que vai lá e chama para fazer as coisas, que tem ação, proatividade. Mas aí, quando o cara tenta da forma dele, e a forma dele não é do jeito que a mulher quer, se ela não se posiciona para reajustar, vai criando um ranço. O que não pode acontecer é instalar um ranço. Exatamente. Entendeu? A desilusão, a quebra da Aí expectativa. que entra o processo dialético, que eu ressaltei, falar, conversar, olha, assim não dá. E não levar isso para o lado pessoal, porque podem ser diversas questões que estão interferindo nisso aí, que o cara talvez, né, como eu disse aqui, pode ter os seus motivos. Mas o que é interessante é a mulher dizer, olha, pensei coisas diferentes do que você está pensando. Ponto. E aí, pensei coisas... Ela pode responder assim, olha, pensei coisas diferentes do que você tá propondo, sem julgar, falar, você está querendo me levar para a cama, você está querendo, sem fazer um juízo de valor, mas sem julgar, mas falar as suas expectativas, que isso entra na comunicação feminina, porque ela não se torna reativa. Exatamente. Porque a reatividade de forma agressiva assusta. Assusta e pode levar a um rompimento de algo que nem tenha começado direito, ou podia ter durado mais tempo, né, ou durar um bom tempo. Uhum. E sobre os homens flertadores em massa, né? Olha, aí eu estou interpretando dentro de uma certa modernidade, considerando o aspecto das redes sociais, né? Imagino que deve ser por aí esse tipo de pergunta. Isso aí realmente é preocupante, porque se você está relacionando com alguém, tem um relacionamento com alguém, mesmo que você seja alguém que tem uma rede social aberta, você tem que ter determinados cuidados, né? Isso é uma questão de respeito com a pessoa que você está interagindo, consigo mesmo, principalmente com a pessoa que você está se relacionando. Então, você não pode, vamos dizer assim, manter uma interação da mesma forma como se você fosse um cara solteiro, né? É bem diferente. Então, você tem que ter esse cuidado. Você não pode extrapolar alguns limites. Eu não acho que é necessário, por exemplo, você fechar sua rede social porque você está namorando, né? Não acho que você precisa não responder a alguma gentileza, algum elogio, algum comentário de alguém porque você está namorando, porque você é casado, porque você tem um relacionamento sério. Acho que é desnecessário isso. Agora, cabe sim você manter um certo distanciamento de respeitoso em relação a si próprio, ao relacionamento, à pessoa que você está relacionando, porque senão realmente aí vira uma falta de respeito. Né? Então tá, então se você está dentro de um relacionamento, veja se eu estou entendendo. Você, Kleber, está dentro de um relacionamento e aparece alguma mocinha linda, novinha, te mandando mensagem. E aí você responde com educação, rindo, hahaha, hihihi e tal, e desconversa, ou você se posiciona falando que você está em um relacionamento? Você deixa isso claro? Como é que é? Cabe... Porque, assim, o jeito que você se posiciona pode dar abertura para a pessoa interpretar que está havendo uma recíproca. Uhum. Se você está iniciando um relacionamento, eu pelo menos me comporto assim, acho que talvez seja a forma mais adequada, do meu ponto de vista. Se você está iniciando um relacionamento e ele não é público ainda, por exemplo, você não está postando nada em rede social e só está começando, então talvez até por isso mesmo você, para preservar
a si própria, para outra pessoa, e nem sabe o que vai acontecer em relação a esse relacionamento, você não responde, ou você ignora, né? Agora, se já é público, se já está lá demonstrado, né, na rede social, que você está relacionando, aí já é um problema da outra pessoa, né? Então, também você pode ignorar, ou você pode responder, olha, estou namorando, eu tenho um compromisso. Então, acho que o comportamento vai depender muito da circunstância, mas sempre de uma forma deixar claro para a pessoa que você está relacionando. Porque os homens exigem das mulheres um posicionamento. Os homens têm muitos ciúmes das redes sociais por causa disso. Porque as pessoas estão sempre lá recebendo aqueles estímulos de fora e um cara que namora ou que é casado espera que a sua mulher se posicione falando, colocando o cara no lugar dele. Tipo, eu tenho um relacionamento. E aí eu já vi isso, inclusive já aconteceu comigo. Aí você responde assim, eu sou casada. Mas você é casada, mas não tá morta. Eu sou casada, mas eu não tenho ciúmes. Ai, que ódio que dá. Sabe? Aí eu já acho que é a falta de maturidade do cara, da pessoa. Falta de respeito, de valores. De valores. Não tem, isso aí é totalmente descabível, né? Primeiro que a cada situação, para mim, ela fica muito clara nas redes sociais, né? Então, você tem um relacionamento, quando ele está claro lá, tanto para homem quanto para mulher, que o homem também recebe cantada, não é só a mulher que recebe cantada. Então, você vai receber lá os directs, né, falando isso, falando aquilo, você tem que saber se posicionar, mesmo que a outra pessoa saiba e queira ignorar que você tem um relacionamento, seja ele de casado, seja ele de namoro e tal. Então, acho que é sempre assim, você se posicionar. Mesmo sabendo, mesmo a pessoa sabendo, e ela ainda assim tome essa medida, eu acho que quem está recebendo esse tipo de cantada, seja homem, seja mulher, comprometido, tem que responder, olha, para deixar claro, né? Olha, eu tenho um relacionamento. Agora, na sua opinião, de 0 a 10, dos homens comprometidos que recebem mensagem de mulher no Instagram, a mulher dando um mole, qual que é a porcentagem dos homens que se posicionam de forma a realmente mostrar que está num relacionamento e respeita o relacionamento, ou o cara vai para outra via? De 0 a 10, quais são os caras que estão no lado respeitável, os caras que estão oportunistas? Vamos colocar em percentual. Eu acho que é em torno de 30% a 40%. Que se posiciona bem. Posiciona bem, que fala, olha, eu tenho um relacionamento, eu não traio minha mulher, não traio minha namorada, então estou fora disso. Pode parecer incrível, mas isso acontece. Tem homens sérios que mantêm um relacionamento sério desde que estejam comprometidos naquele relacionamento, seja ele de namoro, inclusive, né? Porque o homem também está tirando esse aspecto ruim que às vezes, a visão da mulher, principalmente da mulher feminista, colocou nele, né? Que ele é sempre um traidor, que ele nunca leva a sério, que ele nunca faz a parte dele, né? Não, mas é um engano. Tem homens sérios, tem homens que realmente respeitam, até mesmo por conta do interesse que ele pode ter em relação à mulher. Tudo bem, então 70% dos homens não respeitam. Eu acho que é por aí. Infelizmente, eu acho que é por aí. Talvez um pouco menos, 60%, eu acho que seria mais. Pois é. Então, existe uma realidade de uns homens que precisam mostrar serviço para poder exigir da mulher a mesma coisa. Ele precisa entender isso, que a partir do momento que ele está relacionando, ele tem que respeitar a pessoa que está com ele, né? Acontece, já aconteceu comigo em casos contrários, às vezes a mulher está num evento, né? numa boate, por exemplo, numa noite, está acompanhada e ela flertar com você. Né? E o homem, naquele momento, ele tem um papel, muitas vezes, né, ele está ali solteiro mesmo e tal, mas acontece. A diferença hoje nas redes sociais é que isso acontece, às vezes, de forma disfarçada e, às vezes, acontece de forma direta. Então, eu acho que esse mesmo homem que tiver um relacionamento, independentemente de onde ele esteja, seja na rede social, seja em qualquer lugar, ele vai se posicionar. Contrário, não. Isso aí não. E sobre os homens que criticam a aparência das mulheres? Bom, isso aí eu acho que tem que ser analisado da seguinte forma. Ele está criticando por quê? A aparência por si só, porque a mulher... Porque eu imagino que você está relacionando com essa mulher, ela é uma mulher bonita, supõe, né? Teve algum atrativo
que levou àquela proximidade. Mas aí que vem a questão, ele está reclamando, não é da beleza ou está reclamando dela ser uma mulher relaxada? Que perdeu a vaidade. Perdeu a vaidade, que não é vaidosa, que não se cuida. Isso acontece muito, inclusive, nos casamentos, né? A mulher que acostumada, né, talvez com um relacionamento já de longa data, tem filhos, então assim, ela vai ter um monte de motivos, entre aspas, para justificar aquele descuido que ela está tendo com a sua aparência. Só que o homem sabe, às vezes, ali naquela situação, que o quanto ela é uma mulher bonita e quanto ela se cuidava mais. Então, inclusive, vamos entrar nesse tema aqui mais adiante, quando a gente estiver falando de manutenção da conquista, que passa por isso. Não adianta a mulher só conquistar o cara e depois que ela casou e teve um filho, ele vai ter a desculpa de que ela não está bem por isso, porque ela trabalha demais, porque ela tem que cuidar da casa, do filho e tem outros afazeres. Isso é desculpa, porque, na verdade, ela tem que se preocupar com o relacionamento que ela tem, que é um cara que está do lado dela, um marido que está do lado dela e que espera, sim, que ela se cuide, que ela se apresente melhor, principalmente porque, com certeza, se eles se relacionaram, casaram, é porque ela tem muita qualidade. Né? Aliás, o futuro da família é o futuro do casal. Então, eu costumo sempre falar assim, o meu filho está comigo e com meu marido só de passagem. Ele está aqui durante um tempo, porque daqui a pouco ele vai seguir, ele vai tomar os rumos dele e vai sobrar eu e meu marido. Então, a gente viaja, só nós dois, sem peso na consciência nenhuma de estar deixando o nosso filho. Porque a gente sabe que o nosso filho vai se sentir feliz e próspero e vai ir para a vida sem nenhum peso, porque os pais dele estão aliados, um é o suporte do outro. Ele não vai precisar dar apoio para a gente no futuro, porque eu e meu marido cuidamos da gente durante a relação. É isso, e é exatamente o que vai acontecer. Quando completar 15, 16 anos, já começa um relacionamento, começa a namorar, e aí quem vai ser a prioridade para eles? Vão ser os pais? Não. Vai ser o novo relacionamento, a descoberta, né, de um novo relacionamento, de uma nova pessoa que vai estar entrando ali. E dali para diante, esquece. Nunca mais o pai e a mãe vai ser prioridade. Então, você está corretíssimo. Acho que isso é uma referência muito positiva que a mulher tem que cuidar, principalmente a mulher casada e que tem filho. Não adianta estagnar a vida dela, comprometer a vida do casal, né, como você bem disse aí, em função do filho, porque um dia o filho vai viver a vida dele. Exatamente. Né? E que ele viva a vida dele sem amarras, sem ter que ficar cuidando. Então, assim, quanto mais o casal, a família, e o casal principalmente, o homem e a mulher, continuarem investindo em saídas dos dois romântica, investindo na vida sexual, porque não pode deixar acabar a vida sexual de jeito nenhum. É um descaso, é uma coisa que os homens reclamaram aqui, o descaso da mulher com a vida sexual, o descaso que a parceira tem com os programas. Ela, de repente, fica muito cansada e muito desanimada para fazer os programas que eles faziam. Não cuida mais do corpo como cuidava antes. Então, ela vai perdendo aquela sedução, aquela coisa do carinho. Os beijos vão diminuindo. Perde a vaidade. Os apertos no bumbum diminuem. Né? Tanto do cara na mulher, mas assim, passar a mão no peito do cara. Todas essas coisas, o cheiro, o toque, né? Pegar na nuca, todas essas coisas vão diminuindo e não podem diminuir. A gente tem que vigiar o tempo inteiro para isso não acabar. Esse assunto é interessante, porque a gente deve até voltar nele, mas é mais ou menos isso, é uma questão de prioridade. O que era prioridade no começo do relacionamento? Um e o outro. O cuidado, né? A gente falou da questão da beleza, do cuidado que cada um tem. Inclusive, o próprio homem também se cuida melhor, né? Às vezes o homem também, às vezes, para de se cuidar. O homem também relaxa, né? Então, o cuidado com a beleza, o cuidado com o outro em relação à satisfação pessoal, né? A beijar na boca, igual você falou, conversar mais, tomar um vinho, né? A questão do sexo passa a ser a 5ª, 6ª, 7ª, 10ª prioridade na vida do casal. Isso não pode acontecer. Então, tem que tentar manter ali aquilo que a gente falou da manutenção da conquista, né? Fazer com que aquilo ali continue funcionando. Então, o casal tem que ter esse cuidado, né, de tirar um final de semana, uma viagem, para cuidar um do outro. Né? Porque senão, realmente, vai cair na rotina,
né? Vão cair nos vícios que às vezes os relacionamentos também causam. Então é importante você ter esse cuidado de, opa, peraí, eu vou cuidar do meu relacionamento. E aí entra todos esses aspectos. Aliás, sobre conquista, durante o início, para quem está paquerando, para quem está saindo, vou dar para vocês aqui dicas concretas para você seduzir o homem. Então, vocês saíram para jantar. Sempre olhar bastante nos olhos. Aí, quando você estiver pegando a sua taça de vinho, você toma assim, ó. Você toma a taça, mas olhando pro cara. Devagar. Aí faz assim com a boca. Movimentos lentos. Coloca. Lento. Faltou Fellini aqui para pegar essa cena aí. É sempre lento. Aí depois você vai lá e toca a mão dele assim, sem querer. Sem querer não, né? Querendo. Toca a mão nele assim, de leve. Aí, de repente, você rindo, não sei o quê. Ai, seu cabelo é tão bonito. Passa assim, um chameguinho aqui, assim. Tudo isso são sinais que a mulher vai emitindo para o cara, que vai permitindo a ele saber que ele pode dar um próximo passo, que ele pode fazer um contato físico, que ele pode chegar até ela. Porque os homens hoje têm muita preocupação em não serem considerados assediadores. Serem invasivos demais, para frente demais. Então, para a mulher estimular a atitude do homem, ela precisa dar esses sinais. Então, esses sinais podem ser sutis. São pequenos sinais. Você não vai chegar e beijar a boca do cara. Você vai fazer isso. Você vai beber, olhar nos olhos, um movimento com a boca, né? Assim, vou até olhar para a câmera aqui, ó. Faz para a câmera aí que eles vão perceber a magia do momento. Lento. Aí você vai fazendo isso. Rir, sorrir mais, sabe? Demonstrar mais iniciativa. Uma das coisas também que me mandaram aqui é que quando o cara começa a ficar com a mulher, é sempre ele que chama para fazer os programas. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. E que ele sente falta da mulher também incluir ele em alguma coisa de interesse dela. Então pode ser assim, vamos fazer uma caminhada. Eu tô a fim de tomar um sol, vamos fazer alguma coisa assim. E aí a mulher pode fazer isso de uma maneira muito sutil. Ela não precisa falar assim, você quer sair comigo? Porque assim, qual que é o medo da mulher? É receber um não. É receber uma negativa. Então, ela pode comunicar isso na mensagem de uma maneira... Indireta, subliminar. Ela chega e fala assim... Estou com muita vontade de tomar um solzinho tomando um vinho na beira da piscina. Aí ela fala, ela só comunica a necessidade dela. E aí, quando você comunica a necessidade, o homem vai lá e satisfaz a sua necessidade. Porque o homem quer exatamente isto. Ele quer ouvir, né? Essa questão de sempre o homem decidir também é um peso para ele. Nem sempre é confortável, né? É lógico que o homem tem, por natureza, essa questão de decidir, de tomar alguns rumos, né? Mas ele também quer que a mulher chegue, às vezes, com programação pronta. Olha, nosso final de semana aqui já está programado. Nós vamos ao teatro, nós vamos ao show, nós vamos fazer um acampamento, seja lá o que for. Isso é muito importante para o homem, porque, de certa forma, vê que ela também tem essa preocupação com o relacionamento. Porque, às vezes, não é nenhuma crítica a nenhuma mulher, mas, às vezes, acontece que a mulher ela fica numa posição muito passiva, né, e sobrecarrega o homem no sentido de que ela poderia, muitas vezes, facilitar a vida dele, né, entre aspas, para poder tomar essas decisões. E também o homem gosta da mulher que toma decisões. Né? O homem gosta da mulher que tem iniciativas. Então, ela pode fazer isso, não vai ser nada, vamos dizer assim, grosseiro, não vai ser nada... invasivo. Mulher mandona, né? Masculinizada, não tem nada a ver. É simplesmente ela tomando as rédeas também do relacionamento. Aliás, a mulher que é muito passiva, porque assim, eu sempre falo assim, que a energia feminina é a energia do receber, do homem ter a direção, do homem prover, do homem fazer coisas e ela receber. Mas, se ela ficar muito na energia feminina, também se torna disfuncional.
ela precisa ter um equilíbrio entre o feminino e o masculino e, de vez em quando, trazer um pouco dessa iniciativa. Porque se a passividade em exagero não transmite personalidade. Então, por exemplo, um encontro de uma mulher passiva. O cara vai lá, fala assim, onde você quer ir? Vai buscar ela na casa dela. Tô indo aí te buscar, tudo bem? Tudo bem. Onde você quer ir? Ah, pode escolher. Ah, então tá, vou escolher aqui. Você quer comer alguma coisa? Ah, o que você quiser tá bom. Aí vai. Aí chega lá no restaurante, senta, muito ruim. Senta no restaurante. E aí, o que você quer beber? Ah, não sei. O mesmo que o seu. Aí pronto, aí o cara vai lá e pede. E aí, tal, você tá gostando, o que você quer comer e tá. Ah, não sei, tô na dúvida, acho que eu vou pedir esse, não sei o quê, tá, beleza. Mas todo momento ela tá transmitindo pouco da personalidade dela. E aí o cara tá vendo menos dela. Sendo que é muito importante para um homem sentir qual que é a personalidade da mulher, entendeu? Exatamente. E aí, às vezes elas têm medo de ousar, de ser demais, de ser too much, mas não, vá com tudo, mulheres. Não, e ela pode e deve ser, né? Porque muitas vezes o cara quer exatamente isso, que ela tome a decisão, né? Que ela chegue com algo pronto, não tem problema, né? Vamos fazer isso aqui, né? Então, beleza, tá certo, você gostou da ideia? Gostei, vamos embora. Então, essa coisa da mulher, muitas vezes, deixar esse homem nessa situação de decidir tudo, de ser sempre a parte ativa do relacionamento, pesa muito. E aí entra esse aspecto que você falou da personalidade. Todo homem gosta de uma mulher que tenha personalidade, né? Porque sabe que ela se impõe em qualquer situação. Então, isso tranquiliza muito o cara também, né? Em relação ao relacionamento, as situações, às vezes, que exige que a mulher tenha personalidade forte, que ela saiba decidir as coisas sozinha, né? E ele sente essa segurança. Então, acho que isso reforça muito o relacionamento nesse sentido. Antes de entrar aqui no podcast, eu encontrei com um cara ali e ele estava falando assim, Paloma, eu sou um homem que moro sozinho, eu faço tudo na minha casa, eu lavo, eu passo, minha casa está toda organizada, eu cozinho. Eu tenho dinheiro para a gente poder fazer os programas, eu banco para ela e ela simplesmente não agrega nada. Ela simplesmente fala, ai, que eu trabalho, fico muito cansada, não quero fazer nada. E ela está sempre nessa posição passiva, querendo que ele tome todas as decisões. O quanto seria benéfico para essa mulher, um dia, já que eles estão na casa dele e ele já providencia tudo, não, estou levando um japa. Hoje eu faço um jantar, vou levar um vinho pra gente, a gente pede uma comida aí. Essa iniciativa, esse jogo que tá faltando. Inclusive tem outros lances também que eu acho que ajudam nisso aí. Por exemplo, principalmente para as mulheres totalmente independentes financeiramente, elas podem muito bem comprar uma viagem, chegar para o cara, já conhece, sabe mais ou menos como é que é a agenda dele, eu falo, comprei uma viagem aqui para tal feriado para a gente, para tal lugar. Entendeu? O cara vai ficar super feliz com aquilo, né? É uma demonstração de carinho imensa, né? E também de atitude, né? Porque o homem quer uma mulher, o homem tem que ter atitude, mas ele também quer que a mulher dele tenha personalidade, que sabe decidir as coisas. Então são coisas pequenas aparentemente, mas de grande valor, né? E não tem essa da mulher ter, vamos dizer assim, motivos para não fazê-lo. Pelo contrário, se ela realmente tem interesse em manter o relacionamento, ela tem que tomar essas iniciativas, não ter aquelas preocupações, ou achar que tem que ter apenas as preocupações com o lar, com o trabalho, com o filho, com a escola do filho, né, com o dever do filho, essas coisas assim que fazem a diferença no dia a dia. Outras reclamações dos homens aqui. Você já pulou para a reclamação dos homens agora, né? Você tem aí? Não, alguns homens falaram aqui na live aqui, né? O Sergipe mesmo falou, né? Que as mulheres às vezes são muito possessivas, que isso atrapalha no relacionamento, né? Imagino que, não estou dizendo que foi com ele, mas às vezes acontece dependendo da profissão, um personal trainer, por exemplo, né? Porque tem contato com uma academia com diversas mulheres bonitas e tal. E isso pode ser fonte, sim, desse ciúme, né? Desse desejo de posse exagerada, né, sobre o outro, que pode estar relacionado a diversos aspectos, né, da própria segurança do casal, dela própria e tal.
que é aceitável até um certo limite, né? Que se tem um ciúmezinho, que se preocupe com isso e tal. Mas não pode virar posse, não pode ser uma tentativa de se apossar da liberdade do outro, principalmente no exercício da sua profissão. Eu acho que você não pode podar a outra pessoa, mas o relacionamento é um risco. O relacionamento é um risco porque você está lidando com o quê? Com o elemento humano. O elemento humano é imprevisível. A gente não consegue controlar. Então, sempre vai existir alguém... Sempre vai existir alguém mais rico que você, mais bonito que você, mais jovem que você. E essa pessoa, se você ficar bitolado no que pode aparecer de melhor, seu mundo caiu. Você tem que botar fé nos seus valores, no que você agrega, no que você entrega e na pessoa que você é. Porque você também é um sujeito que pode ter pessoas que podem se interessar por você, sim, pelos seus valores, por quem você é e etc. Então, você tem que confiar em você mesmo, autoconfiança, autoestima, nos seus valores, nos valores do parceiro. E, assim, a questão dos ciúmes, eu sou uma pessoa que eu não tenho ciúmes. Não tenho mesmo, assim, eu não sou ciumenta. Nem um pouquinho você tem? Não, mas eu tenho demonstrações de ciúmes. Então, assim, eu brinco assim, tô olhando aquela menina ali, olhou pra você, aquela vadia, vou dar na cara dela. Mas eu não tô mas eu não estou com vontade de fazer aquilo de verdade, mas eu brinco com isso. Ou então, quando a gente está andando, inevitavelmente pode ser que ele olhe uma mulher que é muito bonita, que chamou a atenção dele, e chamou a minha atenção também, porque a mulher é muito bonita. Acontece, gente, é normal. Assim como poderia aparecer um homem andando muito bonito. Isso não quer dizer que ele vai fazer alguma coisa ou que eu vou fazer alguma coisa. Atração é uma coisa instintiva, incontrolável, é inconsciente, ela acontece. O que não pode acontecer é você fazer alguma coisa com essa atração. E aí a sua parte racional controla a sua parte instintiva. Tem um aspecto aí que é interessante, né, que você está falando, tem um sociólogo, escritor italiano chamado Francesco Alberoni, que ele trata muito dessas questões, né, da visão do homem em relação à mulher e da visão da mulher em relação ao homem. E ele fala que a mulher fragmenta. Não, o homem fragmenta. Então, ele olha com o olhar fragmentando a mulher. Olha para os olhos, olha para o bumbum, olha para o seio, olha para as pernas. O homem tem isso. O homem é meio bobo em relação a isso, em relação à mulher. Então, ele vai fragmentar. A mulher não. A mulher tem uma visão generalista. Ela olha um conjunto de fatores, né? Então, essa diferença faz toda... vai responder, de certa forma, essa questão dos ciúmes. Não é machismo, pelo amor de Deus, gente. Não é machismo. Mas há uma diferença biológica e há uma diferença cultural, né? E às vezes até da forma que cada um venha a ser educado. Mas aquilo ali não significa, por exemplo, que um homem, quando ele está fragmentando, porque viu uma mulher bonita, no exemplo que você deu, né? Às vezes até a própria mulher olha por uma mulher bonita que passa, não estou dizendo que ele tem que fazer isso, né? Mas se acontece de olhar ou de ver uma mulher bonita, ele simplesmente fragmentou ali alguma coisa na mulher e pronto, sabe? Aquilo não passa de um instante, de um momento insignificante, né? Porque a beleza também tem que ser cultuada nesse sentido, né? Mas essa é a grande diferença. Aí que entra o outro lado da mulher, por exemplo. A mulher não é normal, vamos dizer assim, entre aspas, também a mulher ter essa fragmentação, mas pode acontecer também, né? O que responde, de certa forma, essa questão do ciúme. Não, vê se eu estou entendendo. Só para completar aqui, para complementar, para fechar o raciocínio, essa questão da autoconfiança. Mas tudo está relacionado à autoconfiança que você transmite, a autoconfiança que você tem. Então, por exemplo, eu posso fazer uma opção por uma mulher, um determinado padrão de beleza, um determinado tipo de mulher, né, que não tem nada a ver com o padrão de um ou outro cara, ou de vários caras, né? Eu estou falando de tanto em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto intelectual, né? No aspecto de postura. Então, isso aí vai ser relativizado, mas passa muito por isso, né? Se eu tenho autoconfiança no que eu sou, por exemplo, eu não vou ter ciúme da minha mulher por conta de que passou um cara mais bonito, mais rico, mais
que chama mais atenção, né? Isso não é motivo. Da mesma forma, a mulher, acho que ela também tem que confiar em si mesma, né? Ter a autoconfiança de saber que se o cara está relacionando com ela, foi por opção, né? Hoje, principalmente no mundo de hoje, não é falta de opção. Você não tem esse problema de falta de opção, principalmente por causa das redes sociais. E, de certa forma, até causa uma certa, vamos dizer assim, um certo exagero, né? Há muito exagero. Né? Mas hoje você tem que pensar nisso. Se eu estou com alguém, é por opção. Né? Então, você tem que confiar muito nisso. Na verdade, confiar no fluxo, né? Na energia do que... Assim, eu sei que existem opções, eu sei que existem pessoas mais bonitas, mais interessantes, que ganham mais dinheiro, que são mais malhadas do que eu, mas isso não vai me diminuir. Isso não diminui meu valor. É isso, é essa comparação. Agora, quando a pessoa... Às vezes até o contrário, Paloma. Às vezes, depender, o cara vai ver muito mais coisa em você do que aquela mulher que aparentemente, né, parece superior, parece melhor em alguma coisa. Agora, a autoconfiança, ela é composta de várias camadas. Ela tem a camada, né, de como você se vê, né, a qualidade do seu corpo, da sua saúde, da sua vaidade, o quanto você se acha bonito e atraente. Existe a camada do estilo de vida, o quanto a sua vida é interessante. Então, ali inclui o trabalho que você tem prazer em ter, os seus hobbies, as suas amizades, os esportes que você faz, esse estilo de vida que te deixa profundamente enriquecido. E tem a camada da autoconfiança, que é a camada da autoconfiança mais intrínseca, que é aquela assim, se eu perder o meu dinheiro todo, se eu perder a minha saúde física, por exemplo, se eu falir, eu ainda tenho autoconfiança suficiente para me reerguer. Se eu ficar paraplégico, eu ainda tenho autoconfiança suficiente para me reerguer. Essa autoconfiança nuclear, basal, que está lá dentro, é essa autoconfiança que a gente tem que perseguir. Que é mais importa. Que é a que mais importa, é aquela que está bem lá dentro. Então, trabalhar a autoconfiança é muito complexo, porque vem coisas da família, vem o quanto as pessoas acreditaram em você, nas suas ideias, vem o quanto você se sente capaz de se reerguer quando tudo der errado. Muitos homens, né, sentem assim, eu só vou ter a mulher tal se eu tiver grana e tiver uma aparência. Baseado nisso, a autoestima. Uhum. E aí essa mulher vai ficar comigo. Mas não é só isso. É a sua personalidade, é a sua força, é a sua capacidade de se reerguer. Então, essa é a confiança essa autoconfiança que mais importa. Quantas pessoas não são bonitas fisicamente, mas quando você conversa com elas, elas têm uma personalidade tão incrível que elas se tornam bonitas. E aquelas pessoas que aparentemente são bonitas, nossa, aquela mulher é bonita, você troca meia hora de conversa com ela, pronto, ela se tornou feia. Tem a famosa frase, né? Que ela se tornou frase feia. Que em 15 minutos a beleza vai embora, se depender de quem você estiver conversando. Pois é. Então, assim, a autoconfiança, por isso que é importante trabalhar a autoconfiança desde criança, inclusive, né? O que é interessante que você está falando da autoconfiança, que eu percebi, é exatamente que tem um aspecto intrínseco, né? Que ele é muito, talvez até o mais forte, o mais poderoso de todos, né? Que tem essa autoconfiança que me parece que tem um aspecto muito mais espiritual, né? Ter força espiritual, ter força mental, né? Que compõe a gente na tríade de corpo, mente e espírito. Então, essa talvez seja até a mais importante. Porque se você tira a aparência, se você tira a beleza, se você tira a riqueza, o que sobra de você? Sobra a sua capacidade de se reerguer, a sua força espiritual, a sua força moral. Essa é a autoconfiança mais importante. Né? Agora, falando assim, ciúmes em excesso... atrapalha. Possessividade atrapalha. Controle atrapalha. Críticas atrapalha. Lá em casa, no meu relacionamento, a gente é contra crítica. Não, a gente não faz crítica. Eu não critico ele não me critica, porque eu não funciono bem com crítica. Uhum. Se eu começar a ser criticada... Mas você acha que é uma estratégia que funciona bem para todo mundo? Eu costumo me rebelar. Mas você acha que funciona bem com todo mundo? Eu acho que... A crítica construtiva, por exemplo... A crítica construtiva depende da forma como você fala. Porque é muito importante haver um contraponto.
eu acho super válido meu marido trazer uma opinião diferente da minha. Trazer um ponto de vista que eu não pensava, porque ele me acorda para pontos cegos. Mas ele faz isso de uma forma amorosa. Ele não faz isso falando que eu tô assim, a crítica não pode ser julgadora. Mas talvez aí seja a forma de falar, uma forma mais assertiva, né? A forma mais assertiva. Menos Ele agressiva. fala de uma forma que eu consigo captar, entender e fazer os ajustes. Mas, Já é uma inteligência emocional pois é, que conta nesse exatamente. casos. Não é uma crítica, ai, você tá gorda, não sei o quê. Depois da minha gestação, eu fiquei um pouco gordinha quando parei de amamentar. E aí, eu achei muito interessante, porque a forma dele me motivar, ele não falava que você tá gordinha. Ele ficava me dando uns apertinhos assim. Falei, tá fofa, hein? Você como é que ele chama? O apelido dele é Branco. Branco, aí, tá vendo, né? E aí, sabe o que o danado começou a fazer? Duplicar nos esportes. E aí ele começou a fazer. Legal. Ele começou a fazer boxe, ele começou a fazer beach tênis. Pra te motivar. Ele já fazia futebol, já fazia musculação. Aí eu chegava em casa. Virou um atleta de elite. Eu chegava em casa e estacionando na garagem, ele tava lá fazendo boxe. E eu só fofa. E ele fazendo dieta. E eu falei assim: nossa, ele tá ficando cada dia mais gostoso. E eu tô ficando cada dia mais rechonchuda. Mas na verdade, o que ele queria com isso? Te motivar. Ele me motivou. Mas ele me motivou sem falar uma palavra. Exatamente. Muito esperto. Não, ele tem muita inteligência emocional. Isso é muito importante no relacionamento, porque a questão dialética, às vezes, passa até por isso, de não falar nada, né? Né? Ou você falar de uma forma subliminar, de forma indireta, enfim. Acho que é por aí. Foi muito inteligente. Ô, Paloma, tem uma pergunta aqui que eu queria trazer para a gente responder, mas como ela vale tanto para homem quanto para mulher, então não é nada assim. Geralmente, as pessoas, de forma muito pessoal, perguntam para si mesmas, ou perguntam numa conversa entre amigos, né, homem, ou seja, homem e mulher, como que eu faço para encontrar um grande amor na minha vida? Né? Como é que eu faço para ter um grande amor? Né? Eu às vezes, brincando, eu respondo: você tem que ter sorte, porque são 8 bilhões de pessoas na Terra, então você tem que ter muita sorte de poder ter acesso a essa pessoa, né? Mas é lógico que é brincadeira, porque, na verdade, a meu ver, o amor é uma construção, né? Você constrói o amor. Para os cristãos, o amor é até uma obrigação, né? O próprio mandamento bíblico fala isso, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amar ao próximo como a ti mesmo, essas coisas, né? Que estão relacionadas à sua obrigação de amar. Então, assim, para você encontrar um grande amor, você tem que começar a fazer outras perguntas também. Não, a primeira coisa, proatividade. Porque pensa, se você quer ter um corpo bonito, você é proativo, vai para academia, contrata um médico, se consulta. Se você quer se desenvolver na carreira, você é proativo. Você faz cursos, você vai morar fora, você investe. Você passando concurso público, você vai estudar, dedica ali. Dedica. E para a vida amorosa? Aí, para a vida amorosa, as pessoas acham que vai acontecer. Que simplesmente, olha, uma hora vai acontecer. Quando você menos esperar, vai acontecer. E não é. E amiga, olha, assim que você vai casar rapidinho, quando você conhecer o cara, vai ser rapidinho. Aí, qual que é o problema? Qual que é a cilada? Deixam as pessoas na passividade. Acomodadas, esperando isso acontecer. Sendo que o amor, se é um objetivo seu, você tem que ter proatividade também. Você tem que ser intencional. Talvez tenha que mudar o objeto da pergunta e perguntar: como que eu faço para me tornar um par ideal para ter um grande amor? Né? O que eu preciso melhorar em mim para me tornar um par ideal? Mas as pessoas, em geral, o que eu observo é que elas já estão buscando o autodesenvolvimento. Então, elas já estão, no geral, cuidando do corpo, já estão trabalhando, já estão independentes, têm vontade de agregar na vida das pessoas. Mas está faltando o quê? A proatividade, a intencionalidade. Quando for sair para os lugares, olha
o seu ambiente. Não fica simplesmente pegando a sua bebida e parada num canto da festa e esperando a coisa acontecer. Saia de casa, primeiro lugar, saia de casa para todos os lugares. Quando for andar nos lugares, esteja no momento presente. Olhe, se você está na cafeteria, você está na fila da conta do restaurante, olha em volta. Faça contato visual, escolha a pessoa que você gostou, que você achou que tem uma aparência que te agrada, que você acha que aquela pessoa pode ser interessante. Achou, escolheu, aproxime-se dela, troca olhares, peça alguma ajuda de uma forma, me ajuda aqui com esse copo, me ajuda aqui com essa roupa. Dá abertura para aquela pessoa preencher. Então, a gente tem que ser intencional. E aí vem as outras estratégias, né? Porque depois dos 30 anos, amor é estratégia. Então você tem que ir para os lugares que você acha que vai encontrar pessoas que são compatíveis com a sua vida. Por que as pessoas têm que ser compatíveis com a sua vida? Para você ter a manutenção do relacionamento depois. Porque Exatamente. Os programas têm que combinar. Então, se você é uma pessoa esportista, vá nos lugares de esporte. Aí entra no tema que a gente é original, né? Que é o cerne aqui do podcast, que é exatamente este. Eu tenho que conquistar e eu tenho que manter o relacionamento. Então, agora a gente está falando de conquistar. E conquistar é um processo complicado, complexo também, né? Porque passa... Eu vou citar um exemplo que é aleatório, mas né, você pode também citar outro, ver se você concorda. Geralmente, as mulheres, quando elas saem, né, somente saem em grupo, o que é um pouco diferente dos homens. Geralmente são grupos grandes, 4, 5 mulheres e tal. E às vezes saem também de 2 mulheres, mas geralmente é um grupo maior, né? E o homem geralmente sai 1, 2, máximo 3, né? Não forma aqueles grupos grandes assim. Mas eu falo o seguinte, quando os 2 grupos saem de casa, ambos têm a mesma intenção, conhecer alguém. Afinal de contas, todos nós queremos nos relacionar, queremos encontrar o grande amor da nossa vida, que a gente acabou de falar aqui, né? A gente sonha com isso, encontrar aquela mulher ideal, aquele homem ideal, fica imaginando um monte de coisa. Só que, na hora do vamos ver, na prática, né, a coisa complica um pouco. Principalmente, citando os exemplos que você deu, e a mulher, geralmente, ela chega no ambiente, ela senta com os amigos e começa a bater papo. Às vezes o cara está flertando com ela e ela não consegue entender, ou não consegue se desvencilhar daquele grupo ali, ou não consegue facilitar, porque, na verdade, para um cara chegar, levantar de uma mesa, né, se eu estiver em pé já, se dirigir a uma mesa onde tem 5 mulheres e se apresentar para uma mulher ou se apresentar para o grupo, ele tem que realmente ser um cara muito autoconfiante e saber muito bem o que ele está fazendo. E, geralmente, esses caras são exceções, né? Então, assim, às vezes, a mulher trocou um olhar com o cara, demonstrou interesse, o cara também está interessado, mas a coisa não vai adiante. Tá, então vou te falar qual que é a postura de uma mulher quando sai para uma festa com o seu grupo de amigas. Primeiro, você saiu com o seu grupo de amigas, tá aquele bando de mulher, sai um pouco do bando, anda, porque é mais difícil para o cara, imagina, o cara tá sozinho, ter que adentrar num grupo de 5 mulheres para poder conversar com você. Vai dificultar, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque o cara não quer correr o risco de ser rejeitado não só na frente de uma, de 5. A gente tem que pensar que o cara tem... Isso é complicado. Que o cara também tem medo de ser rejeitado, o cara tem uma autoestima que ele não quer que seja arranhada, que o cara é exigido dele atitude, mas que ele também não quer ser maltratado. Então tem que ter uma certa empatia. Então desvincule um pouco do seu bando, saia, vai ali buscar uma bebida sozinha ou você e uma amiga, passe perto dele. Se você gostou dele, faça contatos visuais, né? Mas não é contato visual, olhou um pouquinho, não. Você tem que olhar mesmo, por alguns segundos a mais, porque senão o cara não vai deixar claro, captar, né, que está interessada. Senão o cara não vai captar. Então, faça isso, faz um contato visual. Tá andando, chegou perto dele, se ele tá ali no bar, você chega perto. Ai, me ajuda com essa bebida, me ajuda a carregar isso para minha amiga, me ajuda com essa jaqueta. Isso já é um quebra-gelo pro cara poder se aproximar de você. E aí, sempre que eu sempre falo para as mulheres, sempre elogiar o bom comportamento do homem. Então, por exemplo,
quando eu estava solteira e estava em festas, e eu via que um cara chegava em mim, e percebia que estava claramente difícil para ele fazer aquela aproximação. Eu falava, poxa, e eu não tenho interesse nele. Eu falava, poxa, eu estou lisonjeada que você chegou até mim, mas não tenho interesse, se você quiser bater papo como amigo e etc, etc. Então, assim, eu validava o ato dele, eu respeitava a atitude dele e eu dava a real para ele também. E se ele quisesse conversar como amigo, seria bem-vindo. Pronto. Geralmente eu ficava conversando meia hora, batia papo, depois cada um seguia a sua vida, mas ele sempre estava com uma boa impressão. Pô, que mulher legal, que valeu a pena ter chegado nessa mulher, apesar de ter levado um fora. E aí você cria um clima muito legal, entendeu? É diferente. Isso passa exatamente por essas questões. As pessoas, às vezes, elas querem alcançar determinadas situações, determinados relacionamentos, mas não fazem muito para que aquilo aconteça de fato. Então, assim, eu acho que ela tem que se expor no sentido positivo, né, um pouco mais, até mesmo nas redes sociais, desde que tenha bom senso, tenha cuidado com a segurança e tal. Eu vejo, por exemplo, uma vantagem, entre aspas, no Instagram, né, que a pessoa está ali. De certa forma, a vida dela está posta ali, né? Então, ela consegue saber muito de informação da pessoa que se aproximou dela, né? Talvez tenha um amigo em comum, 2, 3. Isso acontece mesmo. E, às vezes, a pessoa tem que entender que ela precisa dar um passo a mais para que algo aconteça. Eu vou pegar o exemplo da pandemia, né? A pandemia, por exemplo, eu, particularmente, entrei no Tinder. Eu estava solteiro, né? Na época, entrei no Tinder, né? É uma rede social de relacionamentos. E acabei conhecendo uma pessoa e me relacionando com ela, né? Pelo Tinder. Acho que salvou e criou muitos relacionamentos permanentes, inclusive, né? Porque era o único recurso que existia na época para você conhecer pessoas. Então, quem não fez isso, por exemplo, perdeu uma oportunidade. Aliás, as redes sociais é um ótimo mecanismo para você puxar papo com alguém. Então, assim, a mulher pode ter pequenas atitudes pelas redes sociais, por exemplo, ela viu os interesses do cara. Mas ela não quer ser avançadinha, ela não quer dar moral demais. Então, existe formas sutis, femininas da mulher ser proativa e conversar com o cara sem aparecer too much. Ele ainda vai fazer o papel de homem. Então, por exemplo, ela viu o interesse do cara. Ele viajou para o Canadá. Nossa, você foi para o Canadá e tal, é um dos meus maiores sonhos conhecer lá. O que você pode me dizer sobre o Canadá? Aí o cara, pô, ela tá falando a minha língua. Aí o cara vai super conversar com ela. Aí tá. Eu vi aqui que você foi no restaurante tal, estou com muita vontade de comer uma massa deliciosa. Onde que tem um restaurante italiano? Você pode me indicar? Então, assim, pedidos de ajuda para a mulher fazer com o homem é uma estratégia excelente, porque, veja, ela não está falando nada, eu quero que você me chame para sair, mas ela está, de uma forma indireta, puxando um papo com o cara. Se o cara se interessar, ele vai chamá-la vai render conversa e etc. Então, é o que eu estou te falando. A gente tem que ser proativo na vida amorosa, temos que ser intencionais, não podemos descuidar do relacionamento a longo prazo, inclusive dando validação sexual, que é uma das coisas que a gente falou da manutenção do relacionamento. Se você pretende estar num relacionamento monogâmico em que o cara está transando só com você, porque, veja, quando ele está num relacionamento de solteiro, ele pode estar transando, saindo com várias mulheres, e várias mulheres podem estar dando feedback para ele. Então, a masculinidade dele ali está sendo alimentada, o ego dele. Agora, quando ele está num relacionamento monogâmico, toda a validação sexual vem de uma única mulher. Da mulher dele. Da mulher dele. Então, essa mulher tem a obrigação de continuar dando essa validação sexual para ele, para estimular a masculinidade dele, para ele se sentir feliz, para ele se sentir realizado. Então, é uma grande responsabilidade que as esposas, as namoradas têm. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Paloma. Qual é o maior problema, o que você aponta assim, como o maior problema que existe, como passa a existir num relacionamento que pode, às vezes, até acabar num término? Qual é o caminho que leva a isso? Para mim, o que leva à exaustão do relacionamento é quando a gente tenta muito mudar o parceiro.
quando a gente poda demais o parceiro. Então, assim, se eu fico podando, se eu fico criticando, se eu fico podando ele de alguma forma, programas, se eu não sou mais parceiro, não faço programas juntos, quando a gente leva uma vida muito individualizada e pouca de casal, quando você vai se perdendo de você mesmo dentro do relacionamento. E isso eu acho que a pessoa murcha. Aham. E isso causa um esvaziamento da relação. Aham. Parece que deixa de existir aquele ponto de interseção, né? Que até às vezes até o próprio lar, a própria casa, né? Do casal já não representa muito daquilo, né? Porque o normal seria que nesses momentos as pessoas se interagissem, conversassem. Como é que foi seu dia? Como é que aconteceu hoje? Me conta aí, vamos conversar, fazer uma massagem no pé, chega, vamos comer já fiz alguma coisa para a gente comer. Quer dizer, tem várias formas. Não, mas esse talvez seja o grande problema mesmo, é esse afastamento que vai ocorrendo. Talvez também eu acrescentaria a falta de diálogo, né? De exatamente não deixar as coisas sem resolução, né? Dormir com problemas, né? Que vão se acumulando. Então, chegar e peraí, nós temos que conversar sobre isso. Porque dormir com problemas, assim, as pessoas às vezes fogem das brigas, fogem das discussões. Ou então, começa uma briga, uma discussão, e ela fala, não quero mais conversar agora, e foge da discussão, sai andando, e acha que com o tempo aquilo vai melhorar. Com o tempo as coisas vão se acalmar. Mas aquilo só vai fazendo um ranço ser acumulado. Uma hora estoura, porque vai gerando afastamento. Porque se o ranço fica acumulando, é como se a gente começasse a pisar em ovos aos poucos com a pessoa. Porque como não foi resolvida a questão, você não sabe exatamente onde errou e qual vai ser o passo de melhoria. Então fica muito vago. Isso é um perigo. E aí as pessoas vão se afastando, vai gerando esse esvaziamento da relação. E assim, a feminilidade ajuda demais, porque assim, quando a mulher é feminina, ela abre a conversa com o homem de uma forma diferente. Porque o homem não vai ser reativo e agressivo quando a mulher começa a conversar com ele de forma vulnerável feminina. Olha, Kleber, tô sentindo que tá acontecendo isso comigo. Tô me sentindo... Quando ela joga para si e traz o sentimento dela, por que você vai reagir? Ninguém tá te apontando o dedo, ninguém tá te julgando. Então, ela faz a mágica do diálogo acontecer de uma forma mais natural, mais acolhedora. E as outras formas de feminilidade é o casal criar rituais, por exemplo. Chegou em casa, um beijo na boca. Saiu de casa, um beijo na boca. Sabe? Um choquinho que seja. Vamos dormir sempre dando um beijinho. Vamos dormir sempre colando uma partezinha no corpo. Encosta algum pedacinho em mim. São detalhes que fazem muita diferença. São vários né? detalhes, vários detalhezinhos. Que são técnicas e estratégias que as pessoas deveriam aprender se elas quisessem cultivar um relacionamento a longo prazo. Mas várias pessoas não têm tanto interesse assim. Estão mais interessadas no autodesenvolvimento, no empoderamento, numa autossuficiência e se esquece do outro. Agora aqui, já são 20h13, viu? Já? Então tá na hora de acabar, né? Passou rápido, hein? Nossa. Ué, foi bom demais. Acho que nós praticamente não entramos nas questões polêmicas, né? Mas fica para outro momento. Foi ótimo. Espero que o pessoal tenha gostado, né, Paloma? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vamos encerrar por agora. Mas, em outra oportunidade... Foi um prazer viver a minha primeira experiência num podcast com a excelente Paloma, né? E eu espero podermos repetir, né, Paloma? Isso. Obrigada, pessoal. Um beijo. Um beijo para todos. Acho que eu desliguei aqui. Como é que desliga?